Sabia que é possível transformar 10 mil reais em mais de 1 milhão de reais com imóveis de leilão? Pois é, isso se chama alavancagem patrimonial. Mas não é tão simples como você pensa. Leilão existem muitas variáveis e isso pode te atrapalhar muito no cronograma de 5 ciclos ou simplesmente te quebrar, te deixar no fundo do poço, se você não prestar atenção em alguns detalhes. Lembrando que isso aqui não é sorte, tá? Leilão é disciplina, análise e execução. E no primeiro ciclo nós temos 10 mil reais, tá? É o mais comum, né? E o que fazer se eu quero entrar no mercado de leilões e eu só tenho 10 mil reais de capital? É possível sim, tá? Existe uma modalidade na Caixa que se chama financiamento, né, de leilão, onde você pode comprar um imóvel com apenas 5% de entrada e financiar o restante. A atitude mais inteligente quando você tem um capital escasso é comprar um imóvel de leilão Minha Casa Minha Vida com desconto de uns 60%, 50%, né? Você dá uma entrada aí de uns 4 mil, 3 mil e o restante vai ser de documentação que você vai ter que pagar, né? ITBI, escritura, registro. E vai ter essas parcelas durante esse período, também é importante levar em consideração. Mas você comprou um imóvel que vale 130 mil, 140, por um valor muito mais abaixo, metade do preço, tá? Esse imóvel que você comprou pela metade do preço, você pode colocá-lo para venda, certo? No preço normal, porque um imóvel que veio de leilão, ele é igual a qualquer outro imóvel, né? Não tem uma desvalorização, uma maior valorização, ele é igual a qualquer outro imóvel, tá? Tem esse período de regularização que é importante ter pressa, né? Se apurar para que esse imóvel seja regularizado o mais rápido possível. Existem custos no meio do caminho que são comissão de corretor, tem também ganho de capital, você tem que prestar atenção em débitos como IPTU e condomínio, né, caso seja um condomínio, se nesse edital que a Caixa publicou, ela se responsabiliza pelos débitos ou você se responsabiliza pelos débitos. Isso é um detalhe, uma diferença enorme, isso dá uma diferença enorme no final das contas, porque tem imóveis que se você comprar no leilão, por causa desses débitos, não vale a pena ser comprados, tá? É melhor você comprar direto com outra pessoa, porque os débitos superam em muito o valor da avaliação. Então, dito isso, esse primeiro imóvel nós compramos com 10 mil de custo inicial, tem essas parcelas no meio do caminho que é importante estar atento e ter esse dinheiro para poder honrar. Existem parcelas, condomínio, IPTU. Há pessoas que preferem pagar ao final, quando se vende o imóvel, né, pagar, liquidar todo o débito. É possível também, mas há um certo risco, fica a seu critério. Então, ao final desse primeiro ciclo, suponha que a gente tenha aí um período de 6 meses entre a aquisição desse primeiro imóvel e a venda. A gente vai ter um lucro aproximadamente aí de uns 50 mil reais, tirando comissão, tirando ganho de capital, tá? Vamos ser menos otimistas, vamos ter um lucro aí de uns 40 mil reais. Então, o valor que a gente vai ter ao final desse ciclo, para iniciar o ciclo 2, é de 50 mil reais. Então agora no ciclo 2 a gente tem um montante de 50 mil reais, considerando os 10 que a gente investiu inicialmente e os 40 de lucro que nos retornou esse primeiro imóvel Minha Casa Minha Vida. Infelizmente a gente não pode fazer isso indefinidamente, né? Existe um limite, a gente só pode financiar um imóvel por vez. Então a gente vai fazer isso novamente, comprar mais um imóvel Minha Casa Minha Vida com 5% de entrada. E aí você vai ter mais, esse custo de 10 mil vai voltar novamente, você vai ter um custo de 10 mil novamente, vai fazer o mesmo processo que você já conhece. E depois a gente vai procurar outro imóvel com desconto de 60% a 70%, que seja possível comprar à vista com 40 mil reais, tá? É importante, muito importante que a gente escolha bem, saiba que esse imóvel não está ocupado, porque caso esteja algum desses imóveis, isso pode atrapalhar em 1 ou 2 anos esse ciclo, tá? E atrapalhar consequentemente todos os outros. É experiência, mas se você pode evitar, é muito melhor. E agora você tem 2 imóveis, certo? Um Minha Casa Minha Vida, fazendo o mesmo processo que você já fez, e o segundo imóvel você tem um apartamento, uma casa, qualquer imóvel que seja, com desconto de 60%, onde você consiga realmente vender ele pelo valor de avaliação de 100%. Ao final desse processo, a gente consegue um montante, né, de aproximadamente aí uns 150 mil reais,
tá? Porque você comprou um imóvel, Minha Casa Minha Vida, que te gerou um lucro novamente de 40 mil, com os 10 mil que você colocou inicialmente, e o outro que você colocou 40 mil, né, ali, e se ele tem um desconto de 60% a 70%, vai te gerar um retorno final de uns 100 mil praticamente. No final das contas, com 150 mil, a gente encerra o ciclo 2 e vai para o ciclo 3. No ciclo 3, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode comprar agora, inclusive, um imóvel financiado um pouco maior, né, um pouco melhor, para ter uma renda, um retorno melhor, e comprar outros 2 imóveis com um desconto de 40%, de 60% a 70% também, como a gente fez na primeira vez. E isso vai gerar, né, um retorno de praticamente aí uns 450 mil ao final do terceiro ciclo, tá? Bom, agora a gente está no quarto ciclo, tá? A gente já tem um potencial de escolha melhor, já tem mais experiência, a gente consegue analisar imóveis melhores, a gente consegue ter um poder de escolha muito melhor com o capital que a gente tem. Não é necessário ter pressa. Às vezes você se apressa para comprar um imóvel, isso pode te atrapalhar demais, porque não faz parte, ele na verdade pode te prejudicar do caminho que você está querendo atingir, de transformar 10 mil em 1 milhão. Então, no quarto ciclo, a gente pode escolher aí 4 imóveis, né, que a gente pode comprar à vista, certo? Com 50% de desconto, porque depois desse momento, né, de um imóvel no valor de 400 mil, 800 mil, você vai ter parcelas mais altas. Então, comprar imóveis à vista nesse momento é muito interessante, considerando que você tinha um capital inicial pequeno de 10 mil, né? Comprando 4 imóveis, certo? Pelo preço de 80 mil, 90 mil, né? E vai ter todos esses outros custos, né? De transferência e tudo mais. Pode ter algum vestígio de IPTU, de condomínio. Então a gente vai completar aí os 450 mil, 400 mil reais. E você vai poder transformar esses 4 imóveis em um patrimônio aí de aproximadamente 700 mil a 900 mil, vai depender da escolha que você fez, se você fez uma boa escolha. E ao final do quarto ciclo para o quinto, né, é muito parecido os dois, porque você tem um capital grande, né, assim que é possível você escolher imóveis para poder adquirir, um poder de escolha muito bom. E eu não aconselho você comprar 10, 20, 30 imóveis baratos, porque isso vai te gerar muitos custos menores, vai te gerar muita dor de cabeça, porque você vai ter que administrar todos esses imóveis, ver se estão ocupados, documentação, vai ter que ter alguém te auxiliando para poder organizar essa documentação. Então, se você compra 4 imóveis, tá, onde você consiga comprar à vista e eles valem o dobro do preço que você pagou, você consegue quase duplicar esse valor, né, que você tinha, né, de uns 800 mil, sem um risco muito alto, né? Agora também você já tem uma noção muito boa de imóveis, porque eu não considero que esse processo demore 1 ano, né? Um processo de transformar 10 mil reais em 1 milhão com imóveis de leilão não é algo rápido, é algo que precisa muito mais de experiência. Então, acredito que em uns 3 a 5 anos seja possível isso acontecer. Se houver estudo, se houver dedicação, se houver disciplina, organização, né, e execução, porque a gente não está falando só de comprar, a gente está falando também que esses imóveis precisam ser vendidos, tá? Um imóvel que tem um desconto de 50% a 70% não se vende sozinho, a gente precisa vender ele, precisa ter uma rede de corretores que consiga vender esse imóvel, caso você não seja corretor. Então precisa fazer anúncio desses imóveis, ter uma condição, às vezes, de pagamento que facilite, que viabilize a venda. Às vezes é importante aceitar um carro ou outro imóvel na troca. Então, é um processo, é um caminho, né, que é possível ser traçado, não é fácil. E se você tem alguém te acompanhando nesse período que já tem mais experiência, se torna muito mais fácil, se torna muito mais tranquilo, né, fazer esse caminho, essa travessia de transformar 10 mil em 1 milhão de reais.